Continuamos com a segunda temporada do GNV Ponto 360. Aproveite para fazer sua inscrição em nosso canal, curtir nosso vídeo e seguir nossa página no Instagram. O universo do GNV passa por aqui toda semana. Essa é a primeira de duas matérias que vamos abordar a inspeção inicial e periódica do Inmetro para os veículos convertidos ao uso do gás natural veicular. Wagner Barbosa, da Ibra ITV, aborda a obrigatoriedade da inspeção anual, aspectos da qualidade da instalação, exigências, itens verificados, etapas e duração da inspeção. O que ocorre quando o veículo é aprovado e o que fazer no caso de reprovação do veículo e quanto tempo tenho para reparar. Mas qual é a leitura de vocês aí dessa obrigatoriedade da inspeção anual? Então, o que nós fazemos aqui na Ibra ITV é o que é preconizado lá no Código de Trânsito Brasileiro, né? Você vai lá no artigo 104, ele trata especificamente da obrigatoriedade da inspeção anual para a verificação das condições de segurança e emissões de poluentes e ruído dos veículos que circulam, né? Então, a nossa atividade aqui basicamente é operacionalizar o que o Código de Trânsito Brasileiro, seu artigo 104, ele determina. É interessante a gente também comentar que é muito comum um questionamento a respeito do porquê essa obrigatoriedade, se é só no Brasil, porque dá a entender muitas vezes que pode ser algum tipo de perseguição, né, com os usuários de GNV. Na verdade, a inspeção anual ela ocorre em vários países do mundo. Por exemplo, a gente tem na Alemanha, ela já é uma inspeção bem consolidada, por exemplo, e é extremamente considerada como uma inspeção extremamente rígida. E ela serve como modelo para praticamente todos os outros países do mundo. Então, você tem exemplo como também a Bélgica, que já existe há pelo menos 60 anos, na Espanha, desde 1985, você tem nos Estados Unidos, que tem uma frota gigantesca, em torno de 200 milhões de veículos. Lá existe uma particularidade, cada estado define sua própria legislação no que se trata a inspeção dos veículos, mas lá também existe. Na própria França, desde 1992, você tem na Inglaterra, todo veículo é inspecionado a cada 3 anos, né, com mais de 3 anos de uso. Você tem na Itália, a cada 5 anos, você tem em Portugal, a cada 2 anos, você tem aqui no Chile, também a cada 2 anos. Então, assim, a inspeção anual não é uma particularidade do Brasil, né? Não é uma perseguição do governo brasileiro e não tem um objetivo único e exclusivo de penalizar ou arrecadar, como muitas pessoas acreditam. Na verdade, isso é uma regra mundial. Os grandes países, os países de primeiro mundo, eles realizam a inspeção anual em toda a sua frota. Inspeção certificada pelo Inmetro garante qualidade da instalação? Se eu fosse afirmar isso, eu estaria sendo injusto. Na verdade, quem deve garantir a qualidade na instalação é o próprio instalador, né? Porque, inclusive, isso é um conceito de produção enxuta, né? Então, todas as empresas que realizam algum tipo de atividade operacional, quem deve garantir é o próprio operador, a qualidade daquilo que ele faz. O que nós fazemos aqui, basicamente, é garantir que a legislação que está vigente, ela está sendo cumprida. Então, o instalador, ele basicamente ele vai verificar ou ele vai buscar atender o que está lá definido e especificado nas normas do Inmetro em relação à instalação do kit de GNV. Contudo, quando ele vem realizar aqui a inspeção, além de nós verificarmos se a instalação ela atendeu às normas do Inmetro, a gente também vai verificar as condições do próprio veículo. Quais exigências meu veículo deve cumprir para fazer a inspeção? Então, existem diversas exigências legais, tá? É difícil a gente especificar aqui porque são centenas de exigências. Obviamente, para cada tipo de atividade que você vai executar. Quando a gente fala especificamente do GNV,
Os proprietários de veículos, eles precisam cumprir. Você tem a norma 14040 que trata dos itens obrigatórios e da segurança veicular, e você tem a portaria 49 do Inmetro que trata especificamente da instalação do GNV. Porém, existem diversas outras resoluções que tratam de segurança veicular, que são do Denatran. Então, é difícil a gente dizer exatamente quais são elas, porque são diversas, tá? Quais são os itens, etapas verificados no ato da inspeção veicular? Então, quando a gente fala da inspeção do GNV, é importante lembrar, porque muitos questionam isso, por que meu veículo é verificado, outros itens, se ele é só a inspeção do GNV, porque muitas vezes as pessoas confundem isso, né? A legislação ela determina que o veículo seja inspecionado em toda a sua completeza, não especificamente o que foi acrescentado, no caso, que seria o kit de GNV, certo? Então, é verificado todas as instalações do sistema de GNV atendendo a norma do Inmetro, que é a portaria 49, além de todos os itens obrigatórios que todos os veículos precisam ter e que são definidos por lei, além, obviamente, da parte do sistema de iluminação, de sinalização, freio, suspensão, alinhamento, farol, emissão de poluente, ruído. Então, a inspeção ela é completa, né? Eu queria abrir até um parênteses para que as pessoas entendam um pouco mais por que isso acontece. No Brasil existe também uma outra expectativa, que é exatamente aplicar a inspeção anual obrigatória para todos os veículos. Essa lei ainda não está em vigor. A lei que atualmente vigora é somente a do artigo 104, que trata dos veículos modificados, tá? E aí que exige essa inspeção anual obrigatória. Mas, como os outros países já aplicaram para 100% dos veículos, o que a gente entende é que os veículos que utilizam o GNV hoje, eles são as amostras para a verificação de como esses veículos estão trafegando em relação à sua integridade, né? Então, é uma amostra representativa da frota brasileira para que possa ser possível monitorar o estado de conservação desses veículos. Obviamente que não dá para dar uma garantia de 100% de que nós estaríamos circulando pelas vias de forma segura, até porque a gente vê com muita frequência, né, acidentes envolvendo veículos devido à má conservação, principalmente nas BRs, né? E isso é extremamente preocupante, mas isso também é decorrência ainda da ausência da inspeção obrigatória para todos os veículos, tá? Hoje ele se restringe só aos veículos modificados e um deles é o próprio GNV. Quanto tempo dura uma inspeção veicular? Quando a gente fala de inspeção, eu estou falando aqui do tempo efetivo de inspeção. Em geral, ela dura em torno de 40 a 50 minutos. Então, ele fica sempre nesse intervalo. Da hora que o veículo entra, inicia a inspeção, a hora que ele sai da linha de inspeção, dura em torno disso. O que acontece quando o veículo é aprovado? Quando ele é aprovado, ele recebe um certificado, né? Esse certificado, ele contempla 2 documentos, basicamente são 3 documentos, certo? Ele recebe o selo do Inmetro, o certificado de inspeção, que é do Inmetro, e o CSV, que é um documento do Denatran. Todos esses 3 documentos, eles atestam que o veículo está em condições de trafegar com segurança. E o que fazer no caso de reprovação do veículo? Quanto tempo eu tenho para consertar o veículo? Como é que é feito esse processo? Então, quando esse veículo é reprovado, é elaborado um relatório com todas as não conformidades, descrita de forma bem detalhada, o que foi reprovado e por que ele foi reprovado, o que é que não atende às resoluções e às normas de portarias que eu citei anteriormente. E o que acontece? Esse veículo ele tem até 30 dias para realizar essas correções. Obviamente que ele não vai ter nenhum outro custo, porque a inspeção já foi paga, né, inicialmente, e aí durante esse período de 30 dias ele pode retornar sem custo para apresentar as correções que foram solicitadas. É importante lembrar o seguinte, que existem também alguns outros questionamentos em relação a isso. Caso o proprietário do veículo ultrapasse os 30 dias, né, na realização dessa inspeção, a legislação ela entende que o veículo ele não se apresenta mais
nas condições em que foi apresentado anteriormente na inspeção inicial. Então, ela nos obriga a realizar uma nova inspeção 100%. Então, em outras palavras, o que acontece é se você ultrapassa os 30 dias do período de inspeção, esse veículo necessita de uma nova inspeção. E ele pode levar o veículo quantas vezes para ser reinspecionado nesse período de 30 dias? Assim, é mais por uma questão de disciplina, né, vamos dizer assim. Infelizmente, é muito comum alguns acharem que a inspeção ela não segue critérios técnicos e rígidos. E aí, às vezes, é tentado por diversas vezes, sem realizar as correções, a aprovação do veículo. Então, para evitar que isso ocorra, os veículos eles são limitados a 3 vezes a reapresentação. Na próxima semana, vamos abordar se a inspeção é do veículo como um todo ou apenas do sistema de GNV, a importância do selo GNV, o certificado de requalificação para o cilindro e a segurança do gás natural veicular. Depois de 896 eventos e 415 carros avaliados, o Mecânica Online comemora 21 anos de presença na internet. Conhecido como um dos principais portais sobre mecânica no Brasil, o Mecânica Online foi fundado em 1º de janeiro de 2000. Com o slogan Mecânica do jeito que você entende, o Mecânica Online sempre procurou traduzir os termos mecânicos para que qualquer pessoa possa entender o que significam as tecnologias e seus recursos no âmbito principalmente da mecânica automotiva. São 21 anos online evoluindo através da internet desde os tempos do acesso discado, passando pelo crescimento dos vídeos, acessos, redes sociais e as facilidades do acesso através dos celulares. Entre as muitas curiosidades do Mecânica Online, podemos destacar através de números as coberturas e veículos avaliados em todo esse período. Foram 415 veículos avaliados, dos quais 25% da marca Fiat, seguida pela Chevrolet, Volkswagen, Renault, Ford, Jeep, Honda, Nissan, Audi e Toyota, entre outras marcas. O ano com mais veículos avaliados foi 2015, quando o portal testou 45 modelos. Em 2020, foram 27 veículos em nossa garagem. Com 896 coberturas de eventos, São Paulo foi o local escolhido por 54% das marcas que convidaram o Mecânica Online, enquanto Pernambuco, na segunda posição, teve 23% das nossas coberturas, sendo acompanhado pelo Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 2020, participamos da cobertura de ao menos 63 eventos, sendo 51 online através da internet. Nas coberturas internacionais, a Argentina foi o local mais visitado pela Mecânica Online, com 16 eventos, seguida por Alemanha, Estados Unidos, Chile, Coreia do Sul, Suécia e Itália. A marca que mais convidou Mecânica Online foi a Ford, seguida pela Volkswagen, Mercedes-Benz, Chevrolet, Honda, Fiat, Scania, Audi, Toyota e Renault. Desde 2006, o Mecânica Online entrou no YouTube. São mais de 24,6 milhões de visualizações do canal, 45,3 mil inscritos e 688,6 mil horas de tempo de exibição. Continuamos firmes na manutenção de levar conteúdo automotivo mais completo para nosso leitor, através do portal, área de cursos, redes sociais e também em nosso canal de vídeos. Eu deixo aqui um convite para que você continue participando do mecanicaonline.com.br,
nesse ano de 2021 que se inicia agora.